E aí, Curity Nerds, tudo tranquilo? Está começando a nossa Nerd Review. Eu sou o Rick. E eu sou a Celina, e a gente vai falar hoje sobre o filme clássico dos clássicos nerd, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Lembrando que o título nem sempre foi assim. O filme foi lançado em 1977 como Star Wars, e só em 1981, um ano depois de O Império Contra-Ataca, é que foi adicionado o subtítulo. Exatamente, e se você ainda não assistiu e não quer ver nenhum spoiler, pause esse vídeo agora, assiste o filme e depois volta aqui para ver os nossos comentários. É isso aí, então bora conferir os detalhes e curiosidades desta grande obra. A franquia Star Wars é marcada por várias frases que ficaram famosas, e o episódio 4 nos presenteia com várias delas. Vamos falar primeiro sobre a que pra mim é a que mais diz Star Wars, que é que a força esteja com você, né? May the Force be with you. Vários falam ao longo da franquia, mas você sabe quantos falaram? Ou quem falou primeiro? Engana-se quem acha que o primeiro personagem a falar a frase é um dos principais. Que a força esteja com você foi falada pela primeira vez por um membro da Aliança Rebelde. Sabe aquela hora que eles estão explicando ali sobre como que vamos destruir a Estrela da Morte? Então, é ele que fala. And may the force be with you. A segunda vez que é falado que a força esteja com você, pelo Han. E sim, aí sim um famoso, né? Han Solo fala para o Luke quando o Luke está indo pra grande batalha lá da Estrela da Morte. May the force be with you. Mas tem uma outra frase que é bem famosa, e essa sim é dita por um dos personagens principais primeiro. Eu tenho um mau pressentimento. E a primeira pessoa a dizer essa frase nos filmes foi o Luke. Quando eles estão lá na Millennium Falcon, sendo capturados pela Estrela da Morte. Very bad feeling about this. E o segundo a falar isso foi o Han, novamente. O Han foi o segundo nesse filme, né, das frases. E ele fala isso quando eles estão lá no compartimento de lixo da Estrela da Morte. E também tem uma frase que não é bem uma frase, mas é um cumprimento. Mas é o cumprimento, a primeira frase do Obi-Wan. E essa frase é... Hello there. Nessa mesma linha, uma outra frase famosa que aparece no episódio 3, foi dita pelo Anakin, é a This is where the fun begins. Que seria algo como, é aqui que a diversão começa, agora que a diversão começa. E ela foi dita pelo Han. So the fun begins. E agora falando dos robôs, do C3PO e do R2-D2. Uma coisa que é bem interessante, que eu também não tinha notado, que eu notei agora, nessa última vez que eu assisti, foi o Wally, né? Lá na nave do Jawa. Um momento que me chamou muita atenção é quando eles falam o nosso último dono foi o Capitão Antilles. E esse personagem vai aparecer mais no fim do filme. Mas é uma coisa que agora que a gente tem todo o panorama, todos os filmes interligados, a gente pode ver que... então eles foram do Antilles em um momento, né? E o que aconteceu com eles entre o 3 e o 4, né? Que eles eram do Anakin. E de repente... como eles foram parar com o Capitão Antilles? Existem muitas mídias de Star Wars que tentam encaixar isso, principalmente Clone Wars e o Rebels, mas por onde andaram os droids entre o 3 e o 4 ainda é um mistério. Por que o Darth Vader, ele obedece o Tarkin? Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash. O Tarkin, ele era a liderança militar do Império, né? Ele ficava com essa responsabilidade. Já o Vader, ele tinha o poder da força. Então ele era o músculo, assim, do Império, por assim dizer, né? Então, assim, quando o Tarkin dava uma ordem de cunho militar, ou até numa operação militar, o Darth Vader obedecia. Uma coisa muito famosa em Star Wars é a má pontaria dos Stormtroopers, que viram até piada hoje em dia, né? Tipo, os Stormtroopers nunca acertam ninguém. E aí uma fala fica muito engraçada.
Only Imperial stormtroopers are so precise. E isso gera muitas perguntas, porque, tipo, como que o Obi-Wan sabe que os Stormtroopers são precisos? Ele enfrentou alguns deles, ele ouviu notícias lá na caverna dele, enfim. E aí eu lembrei de outra parte, que o Obi-Wan não está de todo errado, porque na primeira cena do filme, quando o Vader invade a nave da Leia, os Stormtroopers massacram os soldados da Aliança. Então, tipo, os soldados da Aliança também não são tão bons de mira assim. Falando dos Stormtroopers, existem 36 tipos de Stormtroopers. E 3 deles já aparecem só nesse primeiro filme. Os 3 que aparecem é o Stormtrooper normal, né? É aquele que a gente vê em cosplays, eventos. Quando você pensa em Stormtrooper, é esse que vem na tua mente, né? Que é aquele tradicional. Também tem o Stormtrooper de areia, que é o Sand Trooper, que é aquele que aparece lá no Tatooine, que ele é treinado no deserto, então por isso que ele vai lá na hora de tentar capturar os robôs. E também tem o Stormtrooper, que é o piloto de TIE. Na cantina tem uma cena que também é polêmica demais e causa teorias e discussões até hoje, que é o encontro do Greedo com o Han. E aí, o Han mata o Greedo e os dois atiram quase ao mesmo tempo. E sempre ficou aquela questão, quem atirou primeiro? O Han atirou primeiro. Uma coisa que o George Lucas faz que eu não gosto, eu acho que muita gente também não gosta, é adicionar coisas no filme tempos depois. Tipo, a última dessas mudanças aconteceu já na era Disney, nessa cena. Antes, o Han simplesmente matava o Greedo e beleza, o Greedo morria. Agora o Han dá o tiro no Greedo e o Greedo fala alguma coisa que dá pra entender como McClunky. O que é McClunky? Por que, George Lucas? Por quê? Eu não faço ideia do que é McClunky. E até hoje não se sabe o que é McClunky. Algum de vocês tem teoria? Escreve aí nos comentários. E quem conhece o Boba Fett, né? Se vocês não repararam ainda, reparem lá o Boba Fett lá do lado do Jabba. Se vocês conhecem o Boba Fett só pelo livro do Boba Fett, que é a série nova que saiu recentemente lá na Disney, você pensa assim, não, ele é um cara bonzinho, ele ajuda os outros. Mas quando você vai assistir os Star Wars originais, né, os filmes originais, você percebe que não. E o Boba Fett, ele é um caçador de recompensas. E como caçador de recompensas, ele vai trabalhar pro lado do bem, ele vai trabalhar pro lado do mal, ele vai matar gente inocente, tudo pra receber a sua recompensa. Lá na nave do Império, a gente percebe que o Obi-Wan e o Darth Vader, eles são meio conhecidos, né? Darth Vader fala assim, eu sinto uma força conhecida. Então, esses velhos amigos que se reencontram, né, depois de mais ou menos 19 anos, tem uma batalha que, aos olhos do Darth Vader, é inevitável. E pro Obi-Wan também é inevitável. Essa batalha é outro ponto crucial aí, porque ela é muito desestimulante. E aí quando você vê que o Obi-Wan está velho e é o mestre do Anakin, do Darth Vader, que ele fala isso também. Então o Darth Vader não está muito mais novo. Então, o que eles fazem ali é literalmente uma batalha de idosos, porque eles ficam só balançandinho assim, quase indo de encontro um sabre no outro, tipo, agora você vem aqui, agora você vem aqui. E aí me volta aquela questão do tipo, se o George Lucas se dá o trabalho de colocar uma palavra tipo McClunk numa cena totalmente relevante pro... Enfim, por que eles não fizeram um rearranjo com efeitos especiais para melhorar essa batalha? Porque ficaria incrível, era só... Cara, tecnologia para isso tem. Porque depois que a gente vê o episódio 3, a luta do Anakin com o Obi-Wan, a luta deles no Uma Nova Esperança é simplesmente ridícula. Lembra lá do dono do R2-D2 e do C3PO, o Ed Antilles? Então ele volta aqui nessa parte do nosso vídeo. E a maioria de vocês sabe quem é esse cara.
é o Vermelho 2. Red 2, standing by. Ele é o único que sobrevive, além do próprio Luke. Mas ele tem um probleminha na nave, ele tem que sair antes, e pra sorte dele é isso que faz com que ele sobreviva, né? Já que você falou dos esquadrões, naquele momento da aliança, tinham 2 grandes esquadrões, o Esquadrão Vermelho e o Esquadrão Dourado. No final, o Han Solo, o Luke ganham medalha, mas o Chewie foi tão importante quanto e não ganha medalha nenhuma. Daí o ator que interpretou o Chewie, ele até brinca, porque a Leia não ia alcançar a cabeça do Chewie, e por isso que não deram medalha pra ele. E depois, né, o George Lucas, né, quando foi perguntado por que o Chewie não ganhou, daí fala assim, não, é porque o povo, o Wookiee, eles não gostam de se vangloriar pelas coisas que eles fizeram, né, eles não gostam de medalhas, não gostam de... Pra eles fazem, digamos assim, pelo bem. Eu faço porque é o certo a fazer, eu não quero medalha, eu não quero ser reconhecido. Mas, né, tem uma HQ, que o nome é The Day After Death Star, que é lá de 1980, e nessa HQ, a Leia sobe numa mesa e entrega a medalha pro Wookiee. E ele tem essa certa resistência em aceitar lá na HQ. Comprovando essa fala do George Lucas que Wookiees não gostam de reconhecimento. Então, aí fica pra vocês se foi porque eles se esqueceram. Isso pra mim é balela, papo furado, porque fizeram uma desculpinha ali, esqueceram com certeza. E essa desculpa aí da altura, eles estavam numa escada, eles ficaram literalmente numa escada. A Leia ficou no degrau mais alto o tempo todo na cena. E aí o George Lucas inventou esse negócio do Zuki pra, sei lá, pra não ter que refazer a cena. Ele muda coisas que não precisa e o que precisa ele não muda. Mas é isso aí, nós vamos ficando por aqui. E se você lembra de mais algum detalhe ou curiosidade de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar, mostrar pros amigos. E que a força esteja com todos vocês e até a próxima! Até!